Olá, pessoal. Então, a equipe do Infomoney montou essa série de cenários aqui, considerando o índice da bolsa, o dólar e a taxa Selic, com algumas variáveis, né? Se o ministro da Economia fica, se ele sai e se ocorre uma nova onda da doença ou não. Essa questão da nova onda é um conceito um pouco complexo, né? Porque o Brasil, infelizmente, ainda está com a curva ascendente. Então, e a curva americana também, assim, ela está numa lenta redução, mas com picos, né? Então, toda essa situação é muito angustiante, porque a primeira onda não está resolvida, né? E essa segunda onda é o quê, né? É um recrudescimento dos casos, mas eles estão altos o tempo inteiro, né? Então é difícil, mas enfim, uma piora aí da doença, tá? Eu deixaria assim. Bom, a matéria é bem extensa, tá? Nós vamos direto para o ponto aqui. Eu quero traduzir para vocês o que aconteceria com os diferentes papéis no Tesouro, tá? E também dar a nossa opinião sobre cada cenário. Então aqui, ó, cenário 1, Guedes fica e não há uma segunda onda de contaminação do coronavírus. Eu acho que esse cenário é o mais provável, tá? Francamente, tá? Só que eu acrescentaria o seguinte: a primeira onda não está resolvida e os números podem ficar um pouco piores. O que acontece com o índice Bovespa? 85 a 120 mil, ou seja, recuperação. Tá? É isso que eles estão dizendo. O que acontece com o dólar? 4,50 a 5,20, ou seja, recuperação do real. E os juros? A Selic de 2 a 2,25, talvez 1,75 ou até 1,5, tá, pessoal? E aí, o que traduz isso para os tesouros? Seria tesouro IPCA 26 aí a 2,5 ou menos. Tesouros IPCAs longos, 35, 45, 55, talvez o 40 também, em 3,5 a 3,8%. E o 2030 aí provavelmente 3%, IPCA 26 a 2,5% e IPCA prefixados, tá? Prefixado 26 a 6% e o prefixado 23 a 3,5%, tá? Essa é a nossa visão neste cenário aqui, tá? De recuperação. Cenário 2, o Guedes fica, mas há uma segunda onda da doença, ou vamos dizer assim, uma pior ainda, né, dessa primeira onda. Então a recuperação não vai acontecer tanto. E quando acontecer, ela não vai atingir os mesmos níveis do cenário 1. Basicamente é isso que está dizendo aqui. Então o índice Bovespa de 70 a 105 mil, o dólar entre 5 e 6 reais. Então mais parecido com o cenário que a gente viu aí no mês de maio, né? E os juros. Então a Selic vai ter que cair mais, tá? Para estimular mais ainda a economia. Então vai ficar entre 1 e 2%, a grosso modo. Como é que eu vejo os demais papéis? Então, eu vejo o Tesouro IPCA 26 nesse cenário aqui entre 2,5% e 3%. Vejo os IPCAs longos girando nos 4,5%, tá? E vejo o prefixado 26 a 6,5, 7 e já o pré-23, como a Selic vai estar puxando muito para cá e provavelmente a inflação vai estar aí em torno de 1 a 1,5, porque a economia vai estar muito retraída, eu vejo esse papel aí talvez a 3%, certo? Cenário 3. Guedes sai, mas não há uma segunda onda de contaminação do vírus. Aí nós temos dois fatores, porque nós temos o risco, tá, de um descontrole fiscal maior, né, e nós temos a recuperação natural da economia com o final, a resolução da pandemia. Bom, eu vejo, tá, que para os títulos públicos
a questão fiscal é o fator decisivo e é o fator mais preponderante. Então eles colocam aqui Bovespa recuperando, mas recuperando menos, então entre 60 e 110 mil, né? Então, e o dólar entre 5,30 e 6,5, quer dizer, o dólar até podendo puxar mais para cima, porque a questão fiscal vai estar mais comprometida. E aí o governo fatalmente imprimiria moeda, né? Dinheiro sem lastro, é isso que a gente quer dizer com imprimir moeda, é dinheiro sem a base. E os juros, então, teriam que começar a subir. Esse 2 a 3,5 quer dizer isso, vai ter que começar a subir porque a inflação volta. Então, como é que nós vemos os papéis aqui? Nós vemos o Tesouro IPCA 26 entre 3,5 e 4, os IPCAs longos 35, 45, 40, 55 de 4,5 a 5, talvez um pouquinho mais de 5%, conforme a intensidade dos problemas. Os prefixados, aí é que eles vão começar a se tornar um problema, certo? Porque quem comprou aí prefixado 23 a 4%, e esse cenário péssimo aqui acontece, tem um pior, tá? O que a gente teria, né? A gente teria aí, fatalmente, o pré-23 ficando firme acima de 5%, né? O pré-26 aí batendo em 8, 9%, o pré-31 talvez batendo 9,5%, talvez 10%, esse cenário aí. Então, quer dizer, complicado, né? Porque quem tem pré hoje, aí comprar as taxas muito baixas, pode estar vendo aqui uma inflação gradualmente subindo para a meta, subindo para algo como 3,5%, 4%. Né? Se acontecer esse cenário, vejam bem, sai o Guedes, o lado fiscal fica comprometido, a doença fica sob controle, mas o lado fiscal comprometido faz o governo ter que imprimir moeda, dinheiro sem lastro, e aí a inflação volta, as taxas têm que subir, o dólar sobe mais porque o real vai ser desvalorizado, porque vai ter inflação, vai ter papel impresso com valor, você vai diluir o valor da moeda. Então o dólar vai aumentar nesse cenário. Vai aumentar sem volta, né? Enquanto que os aumentos que acontecem hoje, eles ainda podem ser reversíveis. Mas aqui, nesse cenário, não. No cenário 3, não. Tá? E aí as taxas voltam a subir. Então, para quem tem Tesouro IPCA e está com os prazos, está com a carteira bem montada, tudo tranquilo. Mas muito cuidado com os prefixados comprados a taxas muito baixas neste cenário. E agora o cenário 4, que é quase apocalipse. Olha aí, ó. O Guedes sai, então problema fiscal, e a doença piora. Aí tá feia a coisa, né? Então o Bovespa poderia cair para 50 mil pontos, gente. E não recupera, não quer dizer, hoje ele está em 94, 95 mil pontos, quer dizer, ele não voltaria para os níveis de hoje, pessoal, que já são níveis que estão atrás de antes da pandemia, né? O dólar poderia bater em R$7 e o Banco Central estaria desesperado, ia fazer um movimento de talvez até chegar a zero na Selic, mas rapidamente teria que subir, porque a inflação ia voltar com a desvalorização do real, porque o governo ia ter que estar imprimindo papel moeda, porque sem uma figura balizadora das reformas e tal, a coisa poderia ficar muito comprometida. Aqui, gente, nesse cenário aqui, os números são muito voláteis, né? Estão muito no ar, digamos assim. Então a gente pode ter IPCA 26 a 5%, como era o IPCA 24 no final do governo Temer, em 2018, a 5%. Nós podemos ter os IPCAs longos entre 5 e 6%, também o que aconteceu em 2018, final do governo Temer. O dólar nesses níveis aqui, prefixados. Aí nós teríamos aí um prefixado curto a 6, 7%, um prefixado longo aí a 8, 9, 10%, quem sabe,
e o prefixado com juros mais longos, aí entre 9% e 11%. Né? Bom, cenários 3 e 4 nós não queremos que aconteça. O fundamental dessa reflexão aqui parece que é assim, ó, o Guedes tem que ficar. Não, mas não é isso, gente. O que tem que acontecer? É o que o Mansueto disse na outra entrevista que eu comentei no canal também. O governo não pode, nunca, jamais, never, ever, jamais, deixar o lado fiscal de lado. Jamais isso pode acontecer. Tá? Claro que o Mansueto elencou ali que tem o TCU, que tem a Constituição, que tem teto de gasto, que tem isso, que tem aquilo, mas a gente é brasileiro e a gente tem muito medo do jeitinho, o famoso jeitinho, pega ali a brechinha e faz a coisa errada para resolver ali o problema de curtíssimo prazo e faz um problema de longo prazo 10 vezes maior, né? Bah, o povo já está muito cansado disso, tá? Então, cenários 3 e 4 chega a me dar arrepio, gente. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.